Boa tarde a todos. Mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Sejamos agradecidos por tanto que recebemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos a nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos, a verdadeira desgraça. Pelo Espírito Delphine de Girardin, Paris, 1861. Todos falam da desgraça. Todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venham dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça, na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento que traz funestas consequências não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Aqui, Delphine de Girardin elucida-nos a urgência em identificarmos a verdadeira desgraça que nos atinge. Revela-nos a desgraça sobre uma nova forma, com todas as forças de nossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscamos com mais ardente desejo. Nos diz que não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. Alerta-nos à corrigenda de nossos atos. E termina dizendo que o Espiritismo nos esclareça e restabeleça sobre a verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela nossa cegueira. E aqui lembramos o quanto é importante aproveitarmos nosso tempo, vigiando e operando nossos pensamentos, palavras e atos em favor dos ensinamentos de Jesus, a favor da nossa melhoria e compromisso com a vida, para que nossa alma entre radiosa no reino celeste.
Somente uma curiosidade. Desde o primeiro contato com as mesas girantes, Delphine de Girardin se convenceu da veracidade das manifestações dos espíritos. Teve a oportunidade de encontrar com o professor Rivail pessoalmente. Amiga pessoal de Victor Hugo, apresentou a manifestação a ele, que mudou os rumos da existência do grande poeta francês. Delphine de Girardin desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855. Bom, no capítulo anterior do livro Os Mensageiros, Ponderações de Vicente, nos disse que somos numerosos os falidos nas missões terrestres em todos os setores da vida. E lembra muitos que estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. A noção do dever bem cumprido, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. No capítulo de hoje, começam os preparativos a serviço das esferas da crosta. André Luiz ficou radiante. Muitas vezes regressara ao ninho doméstico. Todavia, não se detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraterno. Deixando perceber que ouvira os pensamentos de André, Aniceto dirigiu-lhe a palavra. Você, André, ainda não pode auxiliar os amigos encarnados, porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. Quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Amanhã de madrugada, darei as providências para que você e Vicente alcance o necessário melhoramento da visão. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza deste dom sublime. A oração é compromisso de testemunhos, esforços e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece deve significar fidelidade do coração. Quem ora na nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Vicente e eu iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do Gabinete de Auxílio Magnético às Percepções. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos nos colocaram em relação mental direta com eles e nos submeteram a determinadas aplicações espirituais. André Luiz observou que a colaboração magnética não os retirava o sentido consciencial. A princípio, André nada notou de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto se mostrou muito satisfeito, marcando a partida para o meio-dia. Toda a nossa bagagem é a doação do coração. Toda a nossa bagagem é a do coração. Agora devemos conduzir nossos propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Aniceto fez algumas recomendações.
e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando André e Vicente nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimo-nos repletos de esperança. Quando nos pusemos a caminho, Aniceto observou: creio que a viagem para vocês será diferente. As regiões inferiores, entre nosso lar e os círculos da Terra, são tão grandes e exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo conservação como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito e devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. Seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Identificando a perplexidade de André e Vicente, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe um val, um local raso, que oferece transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso escritor, André concluiu que Aniceto poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro de trabalho. Meditando sobre a lição sublime, contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. Neste capítulo, o ponto alto é o melhoramento da capacidade de visão de André e Vicente para seguirem numa expedição de aprendizado e experiência a serviço nas esferas da crosta, atentos todos aos obstáculos espirituais do caminho. E aqui nós podemos lembrar também a questão que se apresenta, a capacidade de visão. Que quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos sem ponderar as origens. No mendigo vemos apenas a miséria, no enfermo somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Isso serve para nós, mas sempre com muito amor e compaixão a favor de nosso semelhante. Jesus nos abençoe e até o próximo encontro. Boa tarde a todos. Iniciamos o mês de dezembro e, trazendo as nossas reflexões, os apontamentos que vimos no livro Nas Telas do Infinito, nos recordamos do ensinamento de Jesus: não vim para os sãos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos essa passagem. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que vindo muitos publicanos e pecadores se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos.
Essa passagem nós encontramos em Mateus, no capítulo 9, do versículo 10º ao 12º. E Kardec comenta então: Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos humildes e de boa fé, porque pedem que lhes dê a vista, e não aos orgulhosos, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. E no estudo que nós estamos fazendo, nós vamos ver a ajuda que é prestada àquela moça que teria sido a Palmira, né, na narrativa que nós vimos, mas nós estamos vendo uma encarnação posterior àquela, uma encarnação em que ela já está reparando os erros cometidos nessa que nós vimos durante aí os últimos encontros. Mas nós paramos justamente naquele ponto em que a Ivone Pereira diz que o Espírito lhe dizia: infeliz tu, porque ela tinha estado muito aborrecida com uma situação ali desagradável, familiar que a havia atingido, né? Então ele diz: infeliz tu, e por quê? Porventura é deserdado o crente, cujas mãos sustém o Evangelho do Senhor, o qual foi escrito para ele, e que para ele não mais apresentará mistérios nem dificuldades de penetração, porque gloriosa intuição condulo por entre suas páginas redentoras? Será desgraçado aquele que confia numa eternidade promissora, no seio da qual espera conquistar os mais legítimos triunfos, cercado das bênçãos paternais de um ser todo-poderoso de um ser todo amoroso e todo-poderoso, que crê porque sabe, que sabe porque lhe foram concedidas provas convincentes, e que a seu lado sente vibrar as sombras desveladas do além, como tu neste momento? Infelizes, se porventura o são, devem ser estas crianças que acolá contemplas, desprovidas de qualquer conforto e assistência. Dor é o que estas mães padecem ao verem reduzido a frias cinzas o tosco fogão, enquanto a criançada se põe a murmurar com fome. Infortúnio é o que atinge esses homens ébrios e vencidos no verdor dos anos, aos quais a resistência faltou em meio do caminho das explorações, aos quais a resistência faltou em meio do caminho das expiações, fazendo-os delinquir, agravando assim as responsabilidades carreadas de um passado espiritual ominoso. Brutalizados ao contato dos vícios, espancam a companheira e maltratam a prole, acusando-as pelos ininterruptos insucessos da existência. Desventuradas, lágrimas, amarguras, não são minha amiga. Desventuras, lágrimas, amarguras, não são minha amiga, os contratempos que te ferem, porquanto se sofres, o Evangelho se desfolha a tua compreensão de aprendiz, aveludando tuas rotas com os imarcessíveis bálsamos das palavras do Senhor que tanto aplacam as ansiedades na alma do crente. Se choras, amigos desvelados do plano invisível acorrem concedendo-te solidariedade, ministrando-te reconforto, recolhendo tuas lágrimas para reacenderem nos refolhos de teu espírito os fachos beneméritos da esperança. Desventura, dor, serão, portanto, o acervo de impasses e complexos que se acumularam no trajeto destes que aqui contemplas, e cuja presença impressiona tão mal as tuas faculdades, pois és sensitiva e jamais concebeste imagens tão fortes da realidade da vida humana. Mas, além, no ápice deste monte, eles estavam no Morro do Rio de Janeiro, em espírito,
Mas, além no ápice deste monte, existe certo espírito, também chumbado à gleba da expiação, ao qual desejo que conheças, a fim de que em seu exemplo sorveres a lição de que necessitas. Trata-se de uma jovem de pouco mais de 20 primaveras, frágil criatura que se elevou acima de todas as ignomínias com que deparou ao longo da existência que escolheu, pura e boa, qual o lírio imaculado de brancuras e perfumes que floresceu nos beirais dos pântanos. Ah, não foi senão na intenção de visitá-la que meu pensamento te atraiu até este local, proporcionando-te de passagem o ensinamento que tudo isso representa. Subamos ainda. E eles continuam subindo mais até a morada, aquele cubículo miserável que nós já comentamos, da jovem que tinha sido a Palmira na encarnação anterior. Vi-me em seguida no interior de um cubículo miserável, cujas paredes de zinco enferrujado e furado deixavam coar para dentro a aragem fria e recalcitrante dos locais muito elevados. A um ângulo, duas meninas, regulando 10 e 12 anos de idade, choravam em silêncio. E ao outro extremo, uma jovem loura e escálida sucumbindo sobre míseros restos de colchão estendidos ao longo de estreita folha de zinco, posta sobre o chão de terra. Cobriam-lhe o magro corpo de flor que definhava em pleno alvorecer da existência algumas roupas já muito usadas, restos de cobertores e velho pedaço de um saco de estopa. Então foi justamente essa oportunidade que ele deu a Ivone Pereira que nos proporcionou esse estudo, porque a Ivone Pereira depois nos relata, em dado momento, né, neste livro, ela nos relata todo esse aprendizado que ela teve. A jovem gemia dolorosamente, enquanto de momento a momento fortes acessos de tosse faziam-na vibrar presa de convulsões sufocantes. Suores abundantes, exalando odor desagradável, molhavam o travesseiro imundo, e a febre alta, ressecando-lhe a pele macilenta, tingia-lhe as faces de um rosa vivo, fazendo-a delirar por entre gemidos que oprimiriam o mais indiferente coração. Tuberculose, exclamei atormentada por angústia indefinível. Sim, tuberculose, afirmou o respeitável orientador. Poucos dias lhe restam já de sofrimento. É o calvário da agonia que avança rumo à liberdade. Pobre criança, carregou com heroísmo a cruz do martírio imposto pela consciência como reparação devida a um passado de quedas fortes. E agora aureola-se da angústia, aureola-se da augusta coroa dos redimidos para ascender a novas fases de progresso no carreiro da evolução. Espalmou sobre a fronte violácea da enferma a destra luminosa, transmitindo-lhe bálsamos celestes, que se liquefaziam em pequeninos chuveiros de luz imaculada. Prostrou-se a doente, acalmada sob a ação benemérita do visitante generoso, adormecendo sem relutância. A minha sensibilidade espiritual desenrolou-se então rapidamente em linhas retrospectivas a amargurosa odisseia das 3 jovens abandonadas. Exibiu-me a vontade poderosa do nobre instrutor que reviveu com a magia de sua palavra elucidadora o acervo de desditas que ali se epilogava qual um filme realista a que me fosse dado assistir intensamente dramático, desses que os variados planos sociais do Rio de Janeiro nos apresentam diariamente na sua programação aviltante e dolorosa. E ela vê então ali cenas, situações daquelas
daquelas duas crianças, das irmãzinhas que desciam maltrapilhas, famintas, ali em busca da ajuda de algum transeunte, e ela percebe, e é dito a ela, e é relatado a ela, e é mostrado a ela que enquanto a moça pôde trabalhar, a donzela agora enferma jamais se acomodara ao expediente da mendicância. Era bem certo que curtiam privações, muitas vezes na desolada solidão do seu reduto de zinco, o fantasma obsessor da fome penetrara, estendendo sobre o recinto humilde a tristeza e o desânimo, impossibilitando o lume do crepitar festivo e alviçareiro. Mas não pedira jamais esmolas, porque paupérrima embora, possuía a riqueza de altiva dignidade, não se socorrendo do auxílio alheio quando se sentia jovem, apta para obter o necessário para si e as manazinhas. Então, enquanto ela pôde trabalhar, ela buscou, embora com falta, com deficiências, mas ela buscou ali alimentar as irmãzinhas, mas essas privações, esse sofrimento lentamente foi eliminando as forças, e ela cuidava de uma idosa que estava doente com tuberculose, e essa idosa ali nas fases mais difíceis, cada vez mais exigente, como o Dr. Bezerra de Menezes fala, ela abusava das suas forças, presa da neurastenia própria do enfermo irremediável. Então ela acabou abusando muito da jovem, que acabou adoecendo, né? E chegando a esse quadro doloroso, e agora estava agonizante, sorvendo as últimas gotas do seu cálice de amarguras, presa ao leito da morte, esmagada por impositivos insolúveis, mantinha o pensamento voltado para as dores pertinazes que a torturavam, mas para o incerto futuro das manas mais do que nunca votadas na sua falta ao desamparo. Então a preocupação dela, porque ela já se sentia despedindo-se da vida, mas a grande preocupação dela eram as irmãzinhas de 10 e 12 anos. As roupas que ela lavava ali para as pessoas já não chegavam mais, porque começaram a ficar com medo. A tuberculose, ela causou assim uma situação dificílima nesses tempos, né, antes de encontrarem a sua cura. Então, as roupas que eram dadas para ela lavar e que se revertiam ali em sustento, né, já não vinham. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, ele intui a mais velha a buscar ajuda, foi todo um trabalho. Então, isso é a coisa mais maravilhosa desses trabalhadores incansáveis, que em nome de Deus e de Jesus nos auxiliam, porque sempre repetindo, Deus nos auxilia através das próprias criaturas. E essas criaturas são encarnadas ou desencarnadas. Então aqui, Dr. Bezerra de Menezes intui a mais jovenzinha a buscar ajuda numa ordem, numa casa religiosa, ordem de São Vicente de Paulo. E uma daquelas irmãs, né, já tinha sido convenientemente preparada para este momento. E o Dr. Bezerra de Menezes se concentra, intui a jovenzinha que sai em busca desse auxílio, ao mesmo tempo que, em silêncio, como se estivesse ali buscando uma ligação magnética com aquela senhora da Ordem de São Vicente, aquela madre, né, da Ordem de São Vicente, para que ela entendesse a necessidade e acolhesse o pedido que lhe chegaria em pouco. E assim é feito, né? Assim é feito e a ajuda chega. E logo mais a jovenzinha, a jovem se despede ali da vida, mas já tendo ali um socorro, e as criancinhas são encaminhadas, as irmãzinhas são encaminhadas. E é interessante que ele fala para Ivone Pereira: certamente, minha filha, que as leis do Senhor Onipotente primam pela supremacia da justiça. Deus revela-se como o supremo distribuidor de justiça.
enquanto também não duvidamos que é o Pai soberanamente amoroso e bom. E isto seu Verbo encarnado, Jesus Cristo, o Mestre Nazareno, já explicara sem rodeios nem possibilidades de ter diversações. A cada um será dado segundo as próprias obras. Todavia, enganaste-te ao supores desgraçada essa pobre moribunda. Ela própria tal não se considera, pois que santificante resignação a leva a aceitar o sofrimento atual. Assim todos os espinhos que a acicataram no doloroso transcurso da presente romagem, sem murmúrios nem revoltas. Antes, como fatores fecundos que a levarão a merecer a celeste bem-aventurança conforme o ensina a crença cândida e singela que esposa. Então, nós vemos aqui um grande exemplo de grande mudança, de uma encarnação para outra. Esse processo já começou naquela própria encarnação, com a dor muito grande que a visitou, do arrependimento e as consequências do ato ou dos atos que ela havia tomado, né? Então, isso que é muito interessante, que nós podemos mudar sim. Que se engana aquele que não acredita na nossa capacidade de mudança. É ditosa agora com efeito, ela o sente, ela o reconhece no santuário íntimo da alma legitimamente arrependida, a se balsamizar na doçura da própria conformidade em meio do resgate cruciante, porquanto gloriosa intuição lhe aflora a mente, afirmando que tão intensa expiação será o trajeto mais rápido para o honroso reajustamento com a soberania da legislação que deixou de respeitar. Então, que lição importante! E que tenhamos olhos, né? Que não façamos parte daquele grupo que Jesus fala, nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vimos uma passagem, que Jesus fala daqueles que não têm ouvidos, não têm olhos, porque não querem, porque ele fala, porque o coração desse povo se fez pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos e eles fecharam os seus olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam no coração e se convertam e eu o sare. Então fica claro nesse ensinamento de Jesus, a quem devemos voltar sempre os nossos pensamentos, buscando cada vez de uma forma mais intensa, que entendamos esse ensinamento e percebamos que quantas vezes nós não fechamos os nossos olhos e ouvidos e as portas do nosso coração porque não queremos, como a esses tantos aqui a quem ele se refere. Mas traremos sim o coração pesado, se assim agirmos. E nossos ouvidos continuarão tardos, se assim desejarmos. Mas podemos nos colocar na condição da Ivone Pereira, a quem ele disse que ela conhecia o Evangelho, que ela conhecia o bálsamo do reconforto que sempre chegava àquele que pede, àquele que abre o canal com o alto. Então que fiquem essas lições para nós com muita confiança, nesta tarde abençoada, que sintamos o fluir desses bálsamos que nos alcançam, que aquecem o nosso coração, que aclaram o nosso entendimento e se estendem a tantos que desejamos levar o conforto, o amparo de uma palavra que levanta, acalma e abre um caminho. Que fiquemos em paz.